Vamos neste vídeo ver aqui uma atenção especial ao elemento selector quando estamos a construir o nosso component, para verificarmos que existem várias formas de nós podermos definir o nosso selector e a forma como nós incluímos o nosso component dentro do código HTML. Já vimos nos vídeos anteriores como acrescentar bootstrap, como definir o HTML, quer dentro do fecheiro app component HTML, quer também diretamente aqui no template, e já vimos também como acrescentar estilos diretamente aqui também. Ora, fica-nos por analisar aqui alguns detalhes sobre o elemento selector. E pese embora o facto de nós normalmente virmos a utilizar sempre este tipo de estrutura assim, eu vou mostrar aqui que existem outras possibilidades. Então, em primeiro lugar, é preciso perceber o que é que faz aqui o selector. Dentro do component, ou da definição do component, o selector permite definir de que forma é que nós depois vamos poder utilizar este componente e todos os seus fecheiros derivados dentro da nossa aplicação. Escrito desta forma, o selector indica que nós temos que obrigatoriamente utilizar o nosso component como se estivéssemos a criar um elemento de HTML. É neste caso um elemento novo que contém este nome. Daí que se nós regressarmos aqui ao index.html e temos aqui o selector app-root, se nós regressarmos aqui, como se trata do elemento agregador, okay, do contentor da nossa aplicação, ele está aqui indicado como se fosse um elemento semelhante a um parágrafo, por exemplo. Okay? E, portanto, neste caso, a instrução que nós demos aqui no component, indicando ao selector que ele deve ser escrito desta forma, vai permitir que nós possamos utilizá-lo com este tipo de exemplificação. No entanto, eu vou chamar a atenção aqui para um aspecto muito interessante. Se nós considerarmos, por exemplo, aqui no App Component HTML, ou melhor, vamos aqui no App Component, vamos aqui alterar para Styles e vamos colocar aqui dentro diretamente um style, ok? Neste caso, um estilo para alterar a cor, por exemplo, ok? Então, nós vamos colocar aqui um acento, ok? Para podermos abrir aqui um espaço e vamos colocar aqui o seguinte. Vamos imaginar que nós queríamos formatar todos os parágrafos deste nosso componente. Nós colocamos a letra P dos parágrafos e depois podemos colocar aqui color red. Okay? Ora, nesta circunstância, o que é que vai acontecer aqui? Todos os parágrafos, não aqui no meu index, mas dentro do meu component, e eu vou regressar ao meu componente, que é aqui esta secção, se eu colocar aqui um parágrafo, e agora colocar este é um parágrafo, o que vai acontecer então é que, como eu acrescentei aqui este P, todos os meus parágrafos do meu componente vão ser formatados daquela forma. Ora, se nós olharmos aqui com atenção para este aspecto, estamos a utilizar aqui o P e temos aqui o app-root. Ora, se eu quisesse formatar isto para uma classe, eu poderia pôr aqui ponto cor, como fiz no vídeo anterior, mas desta feita, quando eu regressasse aqui, eu teria que atribuir especificamente aqui ao parágrafo a expressão classe igual a cor. Okay? E vamos ter então o mesmo resultado visual. O que acontece com os selectors é algo muito semelhante à forma como nós definimos as classes no CSS. Utilizando isto desta forma, eu agora vou aqui regressar atrás ao meu fecheiro normal. Eu vou colocar aqui o ponto barra app.component.css, obviamente que delimitado pelos apóstrofos. E o que acontece aqui é o seguinte, nós neste momento estamos a ter a possibilidade de utilizar o selector como se fosse um elemento de HTML. No entanto, nós podemos, por exemplo, se colocarmos aqui dois parênteses retos, vamos estar a utilizar uma forma alternativa de chamar os components. Ora, se nós agora regressarmos aqui ao nosso código, vamos observar que não aconteceu nada. Vamos pressionar aqui F12 e vamos verificar que foi encontrado aqui um erro, indicando que o elemento, eu não vou estar aqui a explorar este erro todo, mas vamos ver aqui que há um erro. O selector app-root não foi encontrado em termos de elemento, isto é, eu tenho aqui no meu component, ou melhor, aqui neste caso no meu index.html, este app-root
que deixou de existir. Porquê? Porque eu simplesmente alterei, eu vou aqui retirar, eu simplesmente alterei a forma como o selector é escrito. Ao colocar aqui os parênteses retos, eu estou na prática a informar a minha framework de Angular que se eu quiser utilizar este component, no meu template, eu já não vou poder utilizar desta forma. Vamos aqui colocar, por exemplo, com um comentário, para deixar ficar o código como apenas informação referencial. Eu vou ter que usar, por exemplo, imaginem um div. Ok, vamos colocar aqui um div. E se eu tiver um selector desta forma, eu vou podê-lo utilizar como se fosse um atributo. Ok? Porque esta é a forma de nós podermos também, no CSS, formatar os atributos. Então, se eu agora quiser utilizar aquele app component, e reparem que neste momento nós não temos rigorosamente nada na nossa página, apenas erros, ok? E o que nós vamos ter aqui é a possibilidade de definir aqui um atributo chamado app, ok? App. E neste caso teremos que utilizar aqui o selector app root, ok? App root. Então estamos a atribuir aqui algo como se estivéssemos a definir uma classe igual a qualquer coisa, ok? Então vamos reparar agora o que é que acontece aqui. Vamos aqui refrescar a nossa página. Cá está então, este é o componente base, este é o parágrafo, todos estes conteúdos fazem parte do componente base, mas esta é uma outra forma de nós podermos chamar ao lado visual da nossa aplicação os nossos componentes a partir do momento em que nós os definimos desta forma. Uma outra forma também é, por exemplo, utilizarmos a mesma expressão que utilizamos para criar as classes nos estilos de CSS. E desta feita, se eu agregar aqui um ponto, significa agora que eu deixei de ter o meu selector como sendo um elemento novo de HTML ou como sendo um atributo de qualquer elemento de HTML, mas passando a ser uma classe específica do HTML. Ora, nesta circunstância eu posso inclusive até chegar aqui ao meu index e retirar daqui este elemento que já não existe, mas colocá-lo aqui em app root. E, obviamente, que com este tipo de inscrição, nós podemos também associar no fecheiro de CSS uma classe chamada AppRoot, onde nós vamos formatar o aspecto visual. Se eu agora aqui guardar, vamos aqui verificar que o aspecto é exatamente o mesmo. Chamar a atenção também que, ok, nós podemos alterar as formas como escrevemos os selectors desta maneira, mas, por exemplo, não temos a possibilidade de utilizar como se estivéssemos a falar de um div, isto é, não existe a possibilidade de nós colocarmos aqui um div, peço desculpa, um id, isto é, colocar aqui id igual e depois colocarmos um AppRoot. Não existe esta possibilidade de colocarmos aqui. De qualquer das formas, eu vou deixar ficar aqui apenas a título de curiosidade a forma como nós podemos escrever os diferentes selectors. E neste caso estamos a falar fundamentalmente de três formas. Estamos a falar do AppRoot, que nesta circunstância significa criar um elemento novo de HTML. Se nós utilizarmos aqui o AppRoot desta forma, estamos a referir-nos a criar um novo atributo para adicionar ao HTML, neste caso aos elementos do HTML. E se nós colocarmos aqui desta forma, estamos a criar uma classe, ou neste caso criar um component que funciona como uma classe, sendo que esta classe é o atributo que nós podemos colocar aos elementos do HTML. Por norma, o mais comum utilizado é aqui o AppRoot normal, e é aquele que nos vai obrigar a criar os nossos elementos como se fossem elementos de HTML. Já tive a ocasião de referir em vídeos anteriores que a determinada altura vamos ver que não é necessário sequer termos que definir o selector em algumas circunstâncias. Penso que quando falarmos sobre routing dentro da framework de Angular. De qualquer das formas, fica aqui esta informação que pode ser útil em algumas circunstâncias, se nós quisermos de alguma forma resumir um pouco mais o nosso código. Por exemplo, se nós quisermos criar um component que vai ter
um styling bastante grande, e se queremos utilizá-lo como classe, poderemos depois incluir isso dentro de um div. Enfim, são diferentes opções que nos são fornecidas pela framework do Angular para que nós possamos ter esta plasticidade toda. Tal como eu tive a ocasião de referir, a forma mais comum de criar então o selector é desta forma, ok? E eu aqui coloquei com estes comentários, ele está ainda a fazer a compilação e, como iremos ter a ocasião de verificar, neste momento não aparece rigorosamente nada porque eu alterei a minha escrita do selector. O que eu tenho que fazer é regressar aqui e voltar à sua forma natural, que é esta forma que aqui está. Okay? Obviamente que poderão e deverão fazer as vossas próprias experiências com outros components que possam criar, porque o mecanismo de funcionamento é exatamente igual. Desde que aqui no selector nós possamos utilizar ou esta expressão, ou desta forma, ou daquela, teremos que ser obrigatoriamente consequentes no interior do nosso código e criar os elementos ou apresentá-los no nosso código HTML da forma como eu aqui expliquei neste vídeo.